The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muito boa tarde a todos, bem-vindos aqui a mais um webinar da Academia do Big. Hoje vamos focar aqui na questão da gestão de risco, aqui uma ferramenta que acaba sendo um pouco menosprezada em detrimento aqui da nossa clássica análise técnica e fundamental. O meu nome é Francisco Monteiro, peço antes de mais que confirmem então aqui a qualidade do som e da imagem para podermos então prosseguir. Ok, tenho então aqui já algum feedback. Vamos então avançar. Antes de mais, também agradecer por despenderem aqui o vosso tempo para assistirem então aqui mais um dos nossos conteúdos. Como disse, o webinar de hoje não será aqui focado na questão de acompanhamento de mercado, mas será aqui mais numa parte pronto, de literacia financeira, aqui mais da parte do trading. Como disse, aqui a componente de análise, quer técnica e fundamental, acaba por ser muito reforçada no que diz respeito ao cotidiano aqui do trading. E a questão aqui da gestão de risco e também da parte da disciplina emocional, particularmente da questão psicológica, de termos um plano de trading, acabam por ser então aqui ferramentas, questões que acabam sendo menosprezadas, passadas aqui para o segundo plano. E o que nós vamos então observar é que efetivamente para obtermos então rentabilização aqui no nosso capital, nas nossas poupanças, numa perspectiva então aqui de trading, estas acabam por ser tão ou mais importantes do que a componente da análise, ok? Ok, antes de mais falar então aqui um bocadinho sobre o risco em si, não quero debruçar aqui muito tempo em relação a esta questão, até para aqueles que assistiram aqui ao webinar mais focado à componente da gestão de risco numa carteira de ações, já tive a oportunidade de falar aqui nestas matérias. No entanto, deixar só aqui então esta breve nota, esta breve informação, que naturalmente aqui o risco faz parte da atividade, faz parte do nosso cotidiano, faz parte das nossas vidas, quer seja nos nossos trabalhos, nas nossas vidas, nas nossas atividades. E de facto o importante é nós, acima de tudo, monitorizá-lo,
ok? Depois aprendemos então a geri-lo e acima de tudo então a minimizá-lo, porque naturalmente ninguém gosta aqui de ter aqui uma componente de perdas nestas mesmas atividades. Ok, passando então aqui para a parte do trading, nós quando falamos aqui numa perspectiva então de trading pessoal, falamos sempre então aqui em três pilares fundamentais para obtermos então aqui uma negociação bem sucedida. Eu quando falo de negociação bem sucedida é naturalmente obtermos então rentabilidade positiva sobre aqui as nossas contas. Aqui a primeira é naturalmente aqui a componente da análise técnica e fundamental. Quando falo aqui em análise técnica, falamos precisamente aqui da componente da análise gráfica, ou seja, olharmos para trás num gráfico de um determinado ativo e tentarmos descodificar, ou seja, indícios ou pequenas pistas que nos poderão então indicar para onde é que o preço irá ir no futuro. Esta então é a componente da análise técnica. Quando falamos então na análise fundamental de um determinado ativo, acaba por ser aqui também de uma maneira simplista, para dar apenas esta nota breve, apenas acaba por ser analisar então aqui a procura e a oferta de um determinado mercado. Naturalmente, quando falarmos aqui numa questão, por exemplo, de uma ação, estaremos precisamente a falar do seu balanço, a sua demonstração de resultados, no mercado em que está inserido, nas atividades dos seus concorrentes, no potencial de crescimento. Quando falamos, por exemplo, aqui numa moeda, falaremos naturalmente do crescimento económico de uma determinada economia, da componente também em termos política monetária do seu Banco Central, se está de facto numa política expansionista, se está numa política de contração, de expansão e de contração aqui da massa monetária. Ou seja, quando falamos então de análise fundamental, acabamos por falar então em analisar aqui os fatores que acima de tudo impactam aqui a componente da procura e da oferta de um determinado ativo. Ok? Este é então aqui digamos, o primeiro pilar, é este pilar então aqui da análise. Depois falamos então deste segundo pilar, que é precisamente o foco então do webinar de hoje, que é aqui a componente da gestão de risco. Ok? Não vou debruçar aqui em muito detalhe, porque é precisamente então o foco aqui do webinar, esta componente. E depois temos então aqui o terceiro pilar, que é precisamente aqui a disciplina emocional, ou seja, a componente psicológica, a maneira como nós lidamos com uma perda, a maneira como seguimos então aqui o nosso plano de trading, ou seja, questões de facto ligadas aqui a caráter mais mental e a maneira como olhamos aqui para o mercado. Eu agora gostava de perguntar a vós, também para tornar aqui o webinar um pouco mais interativo. Ou seja, nós falamos então aqui destes três pilares, no que diz respeito então aqui ao nosso trading. Gostava de saber então a opinião de vós em relação a qual destes três é que acham que é aqui o pilar mais importante para então aqui a vossa negociação. Okay? E a pedir então que escrevessem nos comentários, ou seja, temos então três pilares. O pilar 1, análise técnica e fundamental. Pilar 2, então, gestão de risco. E o terceiro, então, a disciplina aqui emocional. Ok, tenho aqui algum feedback relativamente à qualidade do som. Pedia precisamente que me confirmassem também, já agora, que está tudo ok relativamente ao mesmo. Ok. Pronto, já tenho aqui alguns votos. Agradecia então aos restantes que também dessem aqui o vosso palpite, a vossa indicação. Seja análise técnica e fundamental, gestão de risco ou disciplina emocional. Ok, já obtive aqui algum feedback. Curiosamente tive respostas aqui para todos aqui os três pilares. Ok, e curiosamente, dentro também daquilo que eu já esperava, a maioria das respostas acabou por vir enviesada precisamente então aqui para o fator número 1, que como disse, acaba por ser esse aqui o principal fator a que pronto, muitos de vós
e de uma maneira, naturalmente aqui um pouco errada, acabam por se focar e concentrar na vossa negociação. Mas sem dúvida alguma, e eu pessoalmente também falo por experiência própria, que no que diz respeito então aqui a estes três pilares, o primeiro é claramente o menos importante, ok? Componente de análise técnica e fundamental, naturalmente, pronto, são skills e são conhecimentos que se vão -se adquirindo ao longo do tempo, com estudo e com experiência, mas o fator aqui essencial, e é isso que distingue, sem dúvida alguma aqui, aqueles traders, particularmente então aqui no mundo do retalho, sem contar aqui com institucionais, mas de facto traders de retalho que de facto obtêm rentabilidade positiva nas suas contas, sem dúvida alguma que são aqui estes últimos dois fatores, a gestão de risco e a disciplina emocional, estando então aqui mais focados no terceiro, ok? Mesmo o terceiro acaba por ter aqui um peso mais relevante em detrimento aqui do segundo pilar da gestão de risco, ok? Depois irei falar em mais detalhe aqui o porquê, mas só para dar um exemplo genérico, também para ficarem melhor com a intuição. Vamos supor que os senhores agora olham para o mercado, olham para um DAX, olham para um Nasdaq, olham para um euro-dólar, ok? E o que acontece é que, ok, eu vou dar então uma ordem de compra. Vamos supor então aqui no euro-dólar, num câmbio. Vou dar aqui uma ordem de compra com um stop loss de 50 pips, um take profit de 100 pips, ok? O que é que poderá acontecer? Nós depois, em termos de gestão de risco, colocamos o nosso stop loss, definimos aqui também uma porcentagem da conta da qual estamos dispostos a perder e já vamos analisar essa questão em mais detalhe. Ou seja, temos aqui o pilar número 1 cumprido, o pilar número 2 cumprido, e o que é que pode acontecer se este terceiro pilar falhar? Reparem que, numa entrada então com stop loss de 50 pips e take profit de 100 pips, o que muita gente acaba por ter a tendência a fazer é que, com base então na sua análise que fez aqui sobre o mercado, têm praticamente a certeza de que a ordem irá bater certo, ok? Porque eu ouvi a senhora Lagarde a dizer que vai injetar mais liquidez no mercado, o euro vai então desvalorizar, ok? Por isso, aqui a minha ordem de euro-dólar de venda, neste caso de venda não de compra, ok? Com base aqui neste exemplo que dei, irá então irá ao meu take profit com toda a certeza. E o que é que acontece então depois de nós executarmos essa ordem? O mercado, fruto naturalmente da sua volatilidade, acaba por ir-se aproximando aqui do nosso stop loss, ok? E o que é que acontece com muitas pessoas, particularmente pessoas aqui que não tenham essa experiência, essa sensibilidade? Como estão completamente convictas de que a ordem irá então concretizar-se, porque com base então na sua análise, ela está perfeita, ok? Nós estamos plenamente convictos de que ela irá então ao nosso take profit, ao vermos então o mercado aproximar-se do nosso stop loss, nós começamos então aqui a arrastar, ok? A nossa ordem de stop loss, que inicialmente até podia ser de 50 pips, mas depois passa para 100. E o que acabamos por ver depois é que o mercado acaba por retrair, acaba por aproximar-se do nosso ponto de entrada. Nós, de facto, ficamos convictos de que tomámos uma boa decisão, porque o mercado, pronto, efetivamente, se não tivéssemos alargado o nosso stop loss, teríamos sido stopados, ok? O mercado então regressou ao nosso ponto de entrada, mas o que depois nós observamos é que efetivamente ele volta a entrar aqui em terreno negativo e volta então aqui a aproximar-se do nosso segundo stop loss, neste caso já será de 100 pips, ok? E acabamos por voltar a cometer o mesmo erro. E reparem que um stop loss que nós tínhamos então inicialmente definido para 50 pips acaba se calhar por passar para 200, 250. Ou seja, uma ordem que nós tínhamos definido com um determinado risco, vamos pôr, por exemplo, 200 euros, ok? Fruto desta indisciplina, ok? Emocional, nós acabamos por passar com que essa ordem tenha um risco de 200 euros para um risco 4 vezes maior de 800, ok? E isso depois naturalmente vai-nos dar aqui problemas no que diz respeito ao nosso trading, porque não se esqueçam, nós aqui quando negociamos no mercado, pensem sempre nisto como um jogo de probabilidades, ok? Um jogo de números em que, naturalmente, se portarem bem, terão aqui uma recompensa no final do ano. Se de facto a coisa correr de maneira menos negativa, naturalmente terão aqui um acréscimo, um custo extra. Okay? Ou seja, este exemplo foi precisamente para dar aqui a ideia de que a componente da disciplina é de facto muito, muito importante.
nenhum stop loss, então que nós tínhamos definido de 50 pips, passa para 200 apenas pela questão psicológica. E reparem que nós também podemos ter o exemplo contrário. Vamos supor que temos uma ordem que está em terreno positivo, e o que é que acontece também com muita gente, ao contrário também daquilo que deve ser feito, porque quando nós estamos de facto com lucros no mercado, o que devemos fazer é precisamente deixar correr esses mesmos lucros, deixar correr lucros e cortar perdas, ok? Isso é o mais importante aqui na vida de um trader. E o que é que muita gente faz? Como já sente aquele, mesmo que não seja a totalidade do target que tinham definido para a operação, vamos pôr então no caso, tínhamos dado uma ordem de venda com 50 pips iniciais de stop loss, 100 pips de take profit, vamos pôr com o mercado está então já com 50 pips, ok, de ganho a nosso favor. O que muita gente faz é precisamente fecha a operação para ter já aquele dinheiro garantido no bolso, ok? E reparem que então que pela componente psicológica, isto também para servir aqui para componentes de introdução aqui para o fator da gestão de risco. Nós, quando tínhamos um plano de trading definido em que o nosso rácio risco-retorno era precisamente de 2 para 1, ou seja, por cada euro ou por cada dólar que nós estaríamos dispostos a colocar em risco no mercado, estaríamos sempre à procura de ir buscar 2. Nós, devido à componente psicológica, ok, face a este exemplo que referi, nós agora estaremos à procura de, por cada euro que nós tivemos então à procura de buscar no mercado, ou seja, por cada euro de take profit, nós estaremos a arriscar 8. Ou seja, passamos de um rácio risco-retorno de 2 para 1 para 1 sobre o 8. Ok? E isto naturalmente, para obtermos rentabilidades na nossa conta com um rácio risco-retorno tão baixo, teremos de ter aqui uma taxa de acerto quase muito próxima de 100%. E naturalmente isto aqui no mundo dos mercados financeiros não é viável, ok? Daí então aqui, para ficarem também aqui com uma introdução do porquê aqui o pilar número 3 ser claramente então o mais importante. Ok, tenho aqui mais algum feedback relativamente a dificuldades no som e da imagem. Peço só uma última vez que confirmem que está tudo ok relativamente então à qualidade do som e aqui também da imagem, por favor. Ok, já tenho então aqui algum feedback. Vamos então prosseguir. Ok, pronto. Esta acaba por ser então aqui a diferença entre os chamados verdadeiros traders, ok? Quando falamos aqui em traders, acima de tudo, muito mais do que dar uma ordem no Eurodólar ou no DAX e de facto ganharmos essa ordem, e muito mais do que sermos topados, muito mais do que estarmos 2 horas por dia no mercado. Eu, se tivesse definido trading aqui numa palavra, é precisamente a componente consistência, ok? Acima de tudo, sermos consistentes num período de tempo, eu diria sempre no mínimo aqui 1 ano, ok? E de facto, de maneira consistente, conseguirmos trabalhar para que os nossos ganhos sejam sempre superiores às perdas. E eu, quando falo em ganhos ser superiores às perdas, não falo em termos de quantidade, ok? Porque os senhores até podem ter uma estratégia em que, se, por exemplo, acertam apenas 1/3 dos vossos trades, ok? E mesmo assim conseguem rentabilizar aqui as suas contas, as vossas poupanças. Qual é que é de facto aqui o desafio aqui num cenário deste género? Reparem que os senhores, para ter rentabilidade numa estratégia em que 1/3 das vossas ordens são de facto vão ao vosso take profit, significa que 2/3 delas vão ser stopados. Ou seja, imaginem-se num cenário em que os senhores vão para o mercado, ok? Estão grande parte das vezes a ser stopados, mas sabem que estão de facto a fazer as coisas bem, a vossa estratégia está então de acordo com aquilo que delinearam e sabem que no final então do vosso horizonte temporal as vossas contas vão crescer, ok? Isto mostra mais uma vez aqui a importância da componente de disciplina, porque num cenário destes a grande parte das pessoas de facto vendo aqui uma grande percentagem de perdas começam logo a associar que algo estará menos bem, ok? Mas não tem de ser necessariamente esse o caso. E este é sem dúvida aqui o grande turning point no que diz respeito então aqui aos traders de retalho, daquelas pessoas que efetivamente conseguem então aqui rentabilizar as suas poupanças e o seu capital
nos mercados financeiros em detrimento das outras que acabam depois por aqui arranjar mil e uma desculpas para perderem constantemente dinheiro então aqui no mercado. Pronto, este também aqui um bocadinho à parte, mais uma vez reforçando então a componente psicológica. Ela não será aqui o foco do webinar de hoje, fiquem atentos, naturalmente aqui no futuro teremos com certeza aqui uma ação de formação focada aqui nesta componente em particular. Ok? Falar só aqui então mais um bocadinho da parte da gestão de risco. Gestão de risco e aqui a disciplina emocional acabam por ser então as grandes diferenças entre as pessoas que vêm fazer então o chamado jogo casino aqui para o mercado e efetivamente as pessoas que vêm com o intuito de rentabilizar capital numa perspectiva de investimento, porque aqui a componente do trading, tal como um fundo de investimento, tal como, por exemplo, um ETF, tal como um plano de poupança de reforma, também poderá ser aqui uma via naturalmente bastante interessante e para obter uma rentabilidade claramente acima do potencial que os senhores podem ter para rentabilizar aqui os vossos capitais e as vossas poupanças. Ok? Por isso já sabem, gestão de risco, disciplina emocional, diferença então entre trading e jogo casino. Quando falo em jogo casino, é os senhores irem para o mercado, darem aqui uma ordem no DAX e esperar, começarem a rezar aqui a todos os deuses e mais algum, que efetivamente a ordem irá então ao vosso take profit. Não é isso de todo que nós queremos no mercado, é isso que nós queremos evitar. Ok? Queremos sempre naturalmente que as nossas decisões sejam baseadas em componentes de probabilidades, tenhamos então os números a nosso favor, que já sabem que é isso que no médio prazo nos vai trazer então rentabilidade aqui nas nossas contas. Ok, pronto. Aqui a título introdutório, eu já acabei por falar aqui deste conceito aqui no webinar. Penso que todos vós já estarão familiarizados com o mesmo. No entanto, deixar só então aqui informação sobre o que é um stop loss. Stop loss é então aqui uma ordem independente que basicamente nós colocamos naquele ponto em que, com base na nossa análise, acreditamos que se o mercado então virar não for a nosso favor, nós queremos então encerrar logo a posição, de maneira então aqui a minimizar aqui a nossa perda, ok? É uma ferramenta super importante, não aconselho ninguém de todo a abrir posições aqui sem stop loss, ok? Particularmente para pessoas sem experiência. Existem depois estratégias mais avançadas que não requerem de facto a necessidade então de ter aqui um stop loss. No entanto, para pessoas então, para traders, para investidores aqui com menor grau de experiência, a ordem de stop loss é sempre fulcral e completamente obrigatória. Ok, pronto. Para concluir então aqui esta parte mais geral sobre a gestão de risco e também complementando aqui o exemplo que dei, ok? Ninguém acaba por ter aqui uma bola de cristal no que diz respeito aqui aos mercados financeiros, independentemente aqui do seu conhecimento e da sua experiência. Nós podemos dar aqui mil e um exemplos, desde pronto, aqui o Sr. Warren Buffett até o Sr. Ray Dalio, ou seja, investidores bastante reconhecidos no que diz respeito aqui às suas análises no mercado financeiro, particularmente até o Sr. Warren Buffett no mercado acionista. Mas reparem que até essas pessoas de renome no seu histórico, em termos de recomendações, em termos de análise, também houve de facto palpites ou de facto análises que acabaram por não correr de acordo com aquilo que eles esperaram. Ou seja, houve com toda a certeza uma ação que o Sr. Warren Buffett recomendou que efetivamente acabou por não atingir o seu target, seja por que razão for, ok? O mercado é volátil, mil e uma coisas podem acontecer e a melhor maneira que nós o melhor que nós podemos fazer para nos preparar então para essas situações é precisamente preparar-nos então aqui para o pior cenário e isso então faz sempre colocando então aqui um stop loss. Okay? Esta será então aqui a grande diferença, mais uma vez, entre o chamado gambler, o jogador, e nós, enquanto traders. Esta imagem aqui mostra um bocadinho a diferença então na componente de um casino, ou seja, que temos os jogadores que já sabem que as probabilidades estão contra nós e temos então a casa que tem precisamente o sistema todo virado de maneira que, naturalmente, tem ganhos, tem perdas, ok? Existem sempre pessoas no casino que acabam por ganhar, por exemplo, os prémios das slot machines, mas no seu bolo geral irá sempre haver então uma tendência para rentabilizar capital por parte do casino. E é isso que nós queremos então trazer
esse lado aqui para os mercados. Ok, falando então aqui de coisas mais concretas, nomeadamente aqui de gestão de banca, gestão de capital, falar então também aqui um bocadinho de rácios risco-retorno, ok? Vamos fazer então aqui um pequeno exercício, ok? Vamos supor que temos então aqui uma conta de 100 mil euros, ok? O que é que acontece se, seja que razão for, nós tivermos então 5 ordens em que temos aqui uma perda de 10 mil euros em cada, ok? Nós iremos ter aqui uma perda total de 50 mil euros, ok? Em termos percentuais isto representa 50%. E reparem que eu indo dos meus 100 mil até aos 50 mil, para regressar ao meu ponto de entrada, ou seja, para eu estar break-even, eu sobre uma queda de 50%, ok? Vou ter de rentabilizar a minha conta em 100%, ou seja, duplicar aqui o meu capital para voltar ao meu ponto inicial, ok? Isto para vos mostrar o quê? Que aqui na componente, digamos, matemática, no que diz respeito então aqui aos números, não é de facto adequado nós estarmos aqui com uma exposição muito grande em cada ordem. Porque reparem, terem 5 ordens em que sejam stopados, ok? É perfeitamente normal, ok? Existem períodos de drawdown, ok? Da mesma maneira que temos períodos consecutivos de ganhos, também temos períodos consecutivos de perdas, ok? E nós teremos de ter aqui uma gestão de risco e uma gestão de banca que nos prepare para fazer face a esse cenário, ok? Daí então que é completamente descabido, é um erro total nós entrarmos com uma conta tão pouco capitalizada, ok? Com ordens tão grandes, porque, mais uma vez, se de facto tivermos então aqui um período de drawdown, naturalmente teremos então depois problemas no que diz respeito aqui à gestão da nossa banca, do nosso capital, da nossa carteira, ok? Só para terem aqui uma ideia, também trouxe esta tabela. Reparem que os senhores, tendo então uma determinada conta, se tiverem uma perda de 10%, ok? Para voltarem ao ponto inicial, terão de rentabilizar a conta em 11%. Uma quebra de 20%, terão de rentabilizar a vossa conta em 25%. Uma quebra de 30%, terão de rentabilizar em 43%, ok? E dá para ver que a intuição é que, à medida que esta perda vai se tornando mais significativa, mais difícil vai ser regressar então aqui ao nosso ponto de entrada, ao ponto em que, se tivermos, por exemplo, dei o exemplo aqui dos 50%, uma perda de 50%, teremos de rentabilizar em 100%, mas aqui dando aqui um exemplo mais severo ainda, ok? Uma quebra de 80% na nossa conta, teremos de rentabilizar então aqui 400%, para voltarmos ao ponto inicial. Okay? Naturalmente que isto são rentabilidades, apesar do trading, fruto então aqui da componente da alavancagem, naturalmente sempre com uma gestão de risco bastante conservadora e uma disciplina emocional, naturalmente existe sempre esse potencial de rentabilidades acima da média, mas de facto 400%, mesmo por exemplo para um ano, é um número muito agressivo e fora de facto de qualquer alcance, particularmente se estivermos a negociar aqui uma conta já com níveis consideráveis de capital. Não estou a falar aqui de contas residuais, ok? De 500 mil euros, estou a falar aqui de contas já significativas, que de facto, naturalmente, estes tipos de rentabilidades, e mesmo no contexto aqui do mercado financeiro, são completamente inconcebíveis. Okay, muito rapidamente, falar só aqui um bocadinho do drawdown, ok? Falei então no que é este conceito. Pronto, o drawdown acaba por ser a diferença que nós registamos entre um pico, por exemplo, da nossa conta, ou seja, o nosso ponto máximo e o nosso ponto mínimo, após então aqui uma série consecutiva de perdas. Ele pode ser medido em termos absolutos ou em termos percentuais. Vamos pôr mais uma vez, pegando no exemplo anterior, ok, nós aqui passamos da nossa conta de 100 mil para 50 mil, vamos pôr que num trade a seguir nós teríamos recuperado então aqui algum capital, passando de 50 para 55. Neste caso, o drawdown que nós tivemos foi precisamente 50 mil em termos absolutos e em termos percentuais foi de 50%, ok? Nós depois, o que podemos fazer para ter ideia da volatilidade aqui da gestão de uma carteira, seja a nossa carteira de trading, seja, por exemplo, um fundo de investimento, um hedge fund, um fundo PPR, etc., ou de um mercado, um índice acionista, podemos precisamente
medir aqui o nosso drawdown médio, que é precisamente verificar então esses períodos de perda consecutivos e vermos em termos percentuais qual é que é a média dessas mesmas perdas. Isso dá-nos precisamente aqui a ideia da volatilidade que esse mesmo ativo ou que essa mesma gestão desse fundo ou aqui da nossa carteira tem precisamente quando então negocia e investe aqui no mercado. Outra ferramenta também importante para termos então noção da volatilidade é precisamente aqui o nosso drawdown máximo, que neste caso falaremos então da perda máxima registada no histórico da conta, ok? E é sempre recomendável, particularmente em termos de fundos, quando tiverem, digamos, na possibilidade de oferecer aqui algum investimento mais passivo, ou se quiserem, não sei, vamos supor que conhecem algum trader que diz ser profissional, tem uma estratégia, consegue rentabilizar capital. Na minha visão, aqui drawdowns máximos superiores a 20% já são aqui uma grande red flag, porque mostra que aqui a componente de gestão de risco não está tão afincada como deveria estar, ou então efetivamente acaba por ser então aqui uma gestão muito agressiva e a explorar aqui volatilidades muito, muito significativas. Ok, gestão de banca, gestão de risco, conclusão então que podemos chegar após então estas informações que referi é que 10% então da nossa conta é demasiado. O que nós devemos fazer é então nunca arriscar mais de 1%, ok? Máximo dos máximos 2% do nosso saldo da nossa conta num determinado trade, ok? Sendo que depois para quantias, quanto mais superior for aqui a nossa banca, mais flexibilidade nós vamos ter em termos percentuais, porque reparem, eu se tiver por exemplo uma conta de 500 mil euros, eu provavelmente a estar à procura de ter retorno na mesma, eu não tenho necessariamente de estar aqui à procura de um retorno percentual, eu posso estar à procura aqui de um retorno absoluto. Vamos supor que eu quero procurar rentabilizar estes 500 mil euros de maneira a dar-me 5 mil euros todos os anos. Estaremos a falar aqui de precisamente 1%, ok? E naturalmente, nesses 500 mil euros estamos a falar de 1%, mas se eu tivesse uma banca 5 vezes menor, estaríamos a falar de uma rentabilidade, ou seja, com uma banca de 100 mil euros, estaríamos a falar de uma rentabilidade de 5%. Ok? Qual é que é a ideia que eu quero transmitir? É que se nós de facto estivermos mais capitalizados, estaremos mais preparados para enfrentar o mercado, ok? E em termos percentuais, em termos de volatilidade, acabaremos sempre por acarretar menos risco do que termos então contas menos capitalizadas. Ao contrário do que muita gente pensa, que quer sempre ter aqui uma primeira experiência aqui nos mercados financeiros, acaba por fazer aqui um depósito mais residual e isso acaba por ser sempre um problema porque depois limita muito então aqui a gestão de risco e a maneira como podemos então enfrentar aqui precisamente a volatilidade do mercado. Ok, dando então aqui um exemplo mais concreto para terem então aqui ideia de como é aplicada então aqui a gestão de risco, como deve ser aplicada a vossa gestão de risco então aqui no vosso trading. Mais uma vez, puxando então aqui do nosso euro-dólar, baseando então aqui na nossa análise fundamental, chegamos então aqui a um favorecimento bearish, ok? Que este par vai então prosseguir aqui com uma queda. E o que nós queremos então fazer é precisamente estudar uma ordem de venda neste par, ok? Vamos pôr então aqui, para simplificar as contas, temos uma conta de 100 mil dólares, ok? Queremos assumir 1% de risco no trade. Isto significa que o meu risco total que eu vou assumir então nessa posição será de 1000 dólares. Ou seja, se eu for stopado, se as coisas não correrem de acordo com a minha previsão, eu quero que, se o mercado reverter, eu seja stopado e a perda máxima que eu tenha são esses 1000 dólares que eu inicialmente defini e nada mais. Ok? Isto é gestão de risco. Okay? É preparar-nos para o nosso pior cenário. Dando então aqui um exemplo factual, vamos supor que o nosso ponto de entrada é então aqui nos 1.11, stop loss 50 pips acima, take profit 100 pips abaixo. Ok? Como é que nós então prosseguimos aqui para dar a nossa ordem? Reparem que já defini aqui os parâmetros então da nossa posição, mas existe aqui outra variável que nós precisamos então definir quando entramos então aqui no mercado.
Alguém tem então aqui um palpite sobre qual é que possa ser essa mesma variável? Peço por favor que deixem aqui os vossos palpites nos comentários, mais uma vez. Ok, o que falta, efetivamente, quando damos então aqui uma ordem de venda, quando damos uma ordem aqui no mercado, já temos então aqui o nosso risco, temos o nosso ponto de entrada, temos o nosso stop loss, temos aqui o nosso take profit. O que falta precisamente aqui é o nosso position sizing, ou seja, a posição, o tamanho da posição que nós vamos assumir no mercado. Ok? E como é que nós calculamos então aqui a posição com que vamos entrar no mercado? Eu vou mostrar então aqui as contas que se fazem manualmente, mas fiquem descansados que depois existem naturalmente aqui calculadoras que fazem todos estes cálculos por nós, mas é sempre importante termos esta intuição para percebermos então aqui efetivamente o que é esta componente da gestão de risco. Ou seja, eu tenho então um stop loss de 50 pips, eu quero ter um risco máximo de $1000, ok? O que eu vou fazer é precisamente, primeiramente, definir o meu risco por pip, ok? Ou seja, eu tenho então estes $1000, eu tenho 50 pips de stop loss, significa que eu, por cada pip que o mercado mova efetivamente aqui contra mim, ok? Eu estarei então a perder $20, ok? E é desta maneira que eu sei que se o mercado mexer 50 pips contra mim, eu vou ter então uma perda de 20 vezes 50, que são então os $1000 que eu defini inicialmente antes de lançar aqui a minha posição no mercado. Dando aqui um exemplo genérico. Reparem que no euro-dólar vamos supor que entramos com uma posição de 100.000 unidades base. Quando falamos 100.000 unidades base no mercado cambial, estamos a falar de 100.000 unidades da primeira moeda que vem no par que estão a negociar. Ok? Ou seja, euro-dólar 100.000, estaremos a falar de 100.000 euros. USD-CHF, estaremos a falar de 100.000 dólares. Outros pares, ok? GBP-USD, estaremos a falar de 100.000 libras esterlinas. Ok? É sempre a primeira moeda do par no qual aplicam então aqui a terminologia da moeda base, da divisa base. Okay? E o que é que acontece a uma taxa de câmbio de 1,11? Esses 100.000 euros, ok, facilmente conseguem perceber que é uma taxa de câmbio então de 1,11, esses 100.000 euros valem no mercado $110.000, ok? O que é que acontece? Tivemos então aqui uma variação no PIB, que é uma variação da quarta casa decimal aqui no nosso par cambial, ok? Os nossos 100.000 euros passam para 110.000, ok? E $10 americanos, ok? O que é que nós podemos concluir então com este exemplo? Que quando negociamos aqui uma posição de 100.000 unidades base, ok? No euro-dólar, o que vai acontecer é que vamos ter aqui uma diferença de $10 por pip, que seja então alterado aqui no câmbio do nosso par. Vamos supor que o euro-dólar se movimentasse para 1.1102, estes 100.000 euros, que eram $110.000, passarão para $110.020. Se tivermos, por exemplo, uma variação de 10 pips, em que aqui o câmbio passa de 1.11 para, neste caso, 1.11.10, estaremos a falar aqui depois de uma variação de 100.000 euros que correspondiam a $110.000 e que valerão então $110.100, ok? Ou seja, uma variação de um PIB quando negociam então 100.000 unidades base representa $10, ok? É importante também ficarem com a informação de que isto são $10 por PIB, porque efetivamente aqui
a segunda moeda do par que estou a negociar é o dólar americano. Se tivéssemos, por exemplo, no USD franco suíço, estaríamos a falar de 10 francos suíços por PIB. Ok? E, naturalmente, consoante então aqui o par que estejam a negociar, aqui o valor do PIB também variará. Ok. Se tivermos então a negociar 100 mil unidades base com o valor de 10 dólares por PIB, reparem que eu tenho um stop loss de 50 pips, o que prefaz o meu risco total nesta operação precisamente de 10 dólares vezes 50. E 10 dólares vezes 50 dá 500 dólares. Mas reparem que 500 dólares, ok, não é o risco que eu defini inicialmente para esta operação. O risco que eu defini foi 1% de 100 mil dólares, que são então os meus 1000 dólares, que é então aqui o dobro deste risco que eu assumiria se tivesse precisamente um risco menor nesta operação. Ok? O que é que eu posso fazer então para ajustar aqui o meu risco? Em vez de negociar 100 mil unidades base, eu vou negociar 200 mil, porque ao negociar essas mesmas 200 mil, a variação de um PIB no euro-dólar não corresponderá a 10 dólares por PIB, mas sim a 20, porque é então o dobro da posição. Sendo então o dobro aqui do valor por PIB, 20 dólares por PIB, ok, vezes 50, já teremos aqui os nossos 1000 dólares de risco, ok? Ou seja, para concluirmos então esta operação, a posição que nós abriríamos então aqui no euro-dólar era de 200 mil unidades base. E desta maneira teríamos então dois cenários. Se fôssemos topados, a nossa conta iria dos 100 mil até aos 99 mil. Ok? Porque tivemos então esse risco que assumimos. Se o mercado então respeitar a nossa análise, for de acordo com aquilo que prevemos, a nossa conta passará então de 100 mil dólares para 102 mil, porque o nosso take profit é precisamente o dobro do nosso stop loss. Ou seja, neste caso estaríamos a arriscar 1% da nossa conta, ok, para ir buscar 2%. Ou seja, por cada euro-dólar que colocássemos aqui em risco no mercado, a ideia seria então precisamente buscar 2. Ok? Seja a posição então 200 mil unidades base. Se formos então stopados, teremos então a perda que inicialmente definimos, 1000 dólares e nada mais. Ok, dando também aqui um exemplo genérico para um CFD, por exemplo, do DAX, ok? Mais ou menos, neste caso, novamente aqui a nossa banca, neste caso será de euros, para facilitar também aqui as contas. Neste caso estaremos a falar de 100 mil euros, risco num trade de 1%. 1% de 100 mil, estaremos a falar então aqui de 1000 euros. E vamos pôr então aqui uma operação em que o nosso ponto de entrada será aqui os 13 mil, ok? Stop loss nos 12.800, take profit 13.400. Naturalmente será então aqui uma ordem de compra, visto que o nosso take profit está precisamente então superior aqui ao nosso stop loss. E como é que nós prosseguiríamos então aqui com a nossa operação? A intuição é precisamente a mesma, ok? Pensar então aqui primeiro num contrato de DAX, ok? No nosso ponto de entrada, que é precisamente então os 13 mil pontos, um contrato de DAX vale 13 mil euros, ok? Se tivermos a variação então num ponto do DAX, em que ele varia de 13 mil para 13.001, a nossa posição, o nosso CFD, valorizará precisamente 1 euro por ponto. Ou seja, a nossa posição, que era de 13 mil euros, passará então para 1 euro. Ok? Visto que o nosso stop loss são então 200 pontos e nós temos 1000 euros a querer assumir nesta operação, o que nós vamos fazer é precisamente dividir então esse risco absoluto total, os 1000 euros, sobre os 200 pontos então de stop loss que nós definimos para esta operação. Ok? O que vai acontecer então é que nós vamos ter um risco por ponto de 5 euros. Ok? Vimos então que se estivermos a negociar um contrato de DAX, uma variação em cada ponto
corresponderá então aqui a 1 euro. Se queremos ter então um risco de 5 euros, ok? O valor da posição, o tamanho da posição com que entraremos então aqui no mercado será precisamente de 5 a dividir por 1, que neste caso estaremos a falar então de 5 contratos. E desta maneira sabemos que se formos então stopados, a perda que nós temos é então os 1000 euros que definimos inicialmente e nada mais. Ok, mais uma vez, isto são aqui exemplos genéricos. Tem aqui esta parte um pouco mais, digamos, mais matemática. Se calhar não aqui tanto do agrado de muitos de vós, mas naturalmente é sempre importante ter aqui estas intuições antes de irmos então aqui para o mercado. E mais uma vez, existem então calculadoras, processos já automatizados que fazem estas contas todas por nós. É só uma questão de facto percebermos aqui a intuição e vemos como é que então efetivamente a gestão de risco funciona. Ok, passando então aqui à frente, falar também de outra matéria muito relevante, muito importante aqui para o nosso trading, que é precisamente aqui o nosso rácio de risco-retorno. Ok? Ou seja, nós quando vamos para o mercado, definimos sempre então o nosso stop loss, o nosso take profit, e devemos sempre naturalmente procurar que o nosso take profit, comparativamente então aqui ao nosso stop loss, seja naturalmente o maior possível. Mas não vamos fazer isto de maneira descabida. Naturalmente tem de haver sempre um racional por trás, porque sabemos que quanto maior for então esse rácio, ou seja, quanto maior for o nosso take profit em função do stop loss, naturalmente mais difícil será de facto a nossa ordem ser executada então em profit, no nosso target, ok? Ou seja, devemos sempre arranjar então aqui um equilíbrio entre de facto o nosso rácio risco-retorno e naturalmente também aqui a nossa taxa de conversão. Isto passa muito por depois encontrarem uma estratégia com que se sintam confortáveis, ok? Porque até pode haver um determinado trader, não sei, um colega, um amigo vosso, que esteja a aplicar um determinado método no mercado, ok? Esteja a funcionar para ele, e depois os senhores aplicando as mesmas metodologias, o que pode acontecer é que com essa mesma estratégia acabam por, enquanto o vosso colega está então a rentabilizar a conta, fazer então capital crescer a sua conta, os senhores acabam por perder dinheiro então no mercado, e isto deve-se precisamente aqui à componente psicológica. Eu posso dar aqui um exemplo. Eu pessoalmente, sendo também aqui economista de formação, privilegio sempre ordens de mais de médio e longo prazo, em que aqui a análise fundamental acaba por ter aqui um peso mais significativo em detrimento da análise técnica. E o que acaba por acontecer é que, por exemplo, falando aqui no scalping, estamos a falar então de estratégias de negociação de trading de muito curto prazo. Naturalmente existem traders de retalho que são bem sucedidos, que rentabilizam as suas poupanças e as suas contas. Mas efetivamente, se eu aplicar as suas estratégias, visto que vejo aqui o mercado de outra maneira, naturalmente aqui a minha experiência poderá não ser positiva como a deles, ok? Ou seja, aqui a ideia será sempre privilegiar então aqui um rácio risco-retorno sempre o mais alto possível, dentro então daquilo que é considerável. Sempre que nós devemos sempre almejar no mínimo dos mínimos, sempre um rácio de 2 para 1, ou seja, em que então o nosso take profit seja o dobro do nosso stop loss, ok? Sendo que ordens depois de 3 para 1, 4 para 1 são de facto aquelas, a meu ver, aqui as ideais do mercado. No entanto, poderá haver também estratégias com rácios de riscos, aliás, com rácios de risco de retorno inferiores, ou seja, é uma questão depois com a vossa experiência e com aquilo que se sentem confortável, de facto, perceberem qual é então aqui a melhor estratégia para vós. Para dar aqui também um exemplo genérico, aqui há muitas pessoas que entram aqui em contato connosco e falam, por exemplo, eu conheço um grande trader que tem uma taxa de sucesso de 70%, 80%, ele acerta quase tudo quando vai para o mercado.
Isso, meus caros, não significa absolutamente nada, ok? E este exemplo é precisamente para dar conta disso, porque os senhores podem ter um determinado trader que vai para o mercado e abre ordens com stop losses, por exemplo, de 10 pontos e com take profits, neste caso, ou seja, peço desculpa, o exemplo contrário. Dá ordens de compra com stop loss de 100 pontos e take profits com 10 pontos. Okay? Ou seja, o take profit está muito próximo do ponto de entrada. Naturalmente, irá haver uma grande probabilidade do mercado efetivamente ir ao take profit. Mas reparem que quando ele for stopado numa posição, okay, ele precisará precisamente de 10 ordens, okay, para estar break-even. Ou seja, terá de ter uma taxa de acerto bastante significativa. Okay? Ou seja, ter uma taxa de acerto, por exemplo, de 60%, 70%, não é indicativo de nada no que diz respeito a performance trader, ok? Para analisar efetivamente a performance de uma gestão de carteiras de um trader retalho, ou seja, por exemplo, de um fundo ou de uma gestão institucional, teremos de ter sempre muito mais informação do que apenas aqui, então, a taxa de sucesso, ok? Só para dar também aqui dois exemplos genéricos, um rácio 3 para 1, uma taxa de sucesso de 40%, ora está a situação em que falei. Reparem que mais de metade das nossas ordens nós seremos stopados, ok? Mais uma vez a importância então de nós aceitarmos aqui o facto de sermos stopados como ser perfeitamente normal aqui da nossa negociação, dos nossos investimentos. E neste caso com um rácio 3 para 1, reparem que 4 ordens positivas acabam por facilmente compensar as outras 6 que nós temos então como stop. Ou seja, 300 vezes 4 dará 1200, 1200 depois vezes 100 vezes 6. Neste caso aqui as contas até estão erradas, será 1200 menos 600 que irá então dar 600. Ok? Reparem que este trader com esta estratégia, disciplina emocional, gestão de risco, estará então a rentabilizar aqui a sua conta em 600, com uma taxa de sucesso de 40%, e este caso com uma taxa de sucesso de 60%, naturalmente maior, mas com um rácio de 1 para 2. Okay? Reparem que ele, neste caso, ganhará então aqui 6 ordens, 300 vezes 50, desculpa, 50 vezes 6, estaremos a falar de 300, e nas outras 4 em que perde bem, significativamente, 100 vezes 4 dará 400, e terá então a perder dinheiro no mercado. Mais uma vez, aqui taxa de sucesso não significa nada no que diz respeito então aqui à performance de trading, gestão de contas no mercado. Ok, queria só também só dar aqui uma pequena nota também sobre este gráfico. Como podem ver, quanto maior então for o vosso rácio risco-retorno, naturalmente menor terá de ser aqui a vossa taxa de sucesso em termos de trading, onde podemos ver que, por exemplo, num cenário aqui mais hipotético, mas num rácio risco-retorno de 9, reparem que os senhores terão apenas de acertar mais 10% dos vossos trades para rentabilizar então aqui capital no mercado. Okay? E reparem também para o caso de um rácio de 1 para 1, mais de 50%, e efetivamente obtêm então rentabilidade aqui na vossa conta. Um ponto ótimo, naturalmente, acabará por dever então à vossa experiência, àquilo que se adequa a cada um de vós, mas em termos também aqui mais matemáticos será então aqui este ponto tangente, esta curva que terá então aqui uma reta tangente com maior declive, e estaremos então a falar aqui mais de uma componente matemática aqui desta parte ou seja, de um rácio de 2,5, ou seja, com uma taxa de sucesso superior a 30%, estarão então a rentabilizar então aqui a vossa conta, os vossos capitais, as vossas poupanças aqui no mercado. Ok, dou por terminado então aqui o webinar então, de introdução aqui à gestão de risco para traders. Ok, existem depois outras estratégias mais complexas que não serão aqui abordadas no webinar de hoje. No entanto, aqui para os nossos clientes, naturalmente estejam à vontade para entrar em contato aqui com a nossa corretora, que teremos todo o gosto em explicar estes conceitos. Mas pronto, estratégias a ver aqui com scaling in, scaling out, falar também aqui de cadeações, tem a ver com ordens de buy e sell no mesmo ativo, em que umas anulam as outras, falar também de estratégias de martingale, de grinding, em que tem a ver, neste caso grid strategies, tem a ver aqui com usar buy stops e sell stops
para tirar partido de fortes tendências, também consolidações. Isto são estratégias que não requerem stop loss, ou seja, são coisas de facto mais avançadas, mas que naturalmente, pronto, para quem quiser aprofundar conhecimento, teremos todo o gosto aqui em esclarecer e quem sabe poderão ser também aqui abordadas em futuros webinars. Também naturalmente aqui o trailing stop loss, não diria aqui que a estratégia esteja assim tão complexa, apenas aqui um stop loss que é arrastado à medida então que aqui a nossa posição progride para terreno positivo. Ok, espero então que tenham gostado aqui do nosso webinar, aqui mais focado então nesta parte mais literária, mais de literacia do conhecimento, portanto então aqui da parte de acompanhar aqui mercado. Mostro-me disponível agora para responder às vossas questões e dúvidas que tenham então acerca desta apresentação. Por favor, coloquem naturalmente as vossas questões aqui precisamente na barra das perguntas. Ok, não havendo então aqui qualquer pergunta e questão, dou por terminado aqui o nosso webinar. Naturalmente continuem a acompanhar aqui o nosso trabalho. Teremos também aqui a nova estação americana, o nosso habitual webinar de acompanhamento ao mercado, aqui pelo nosso trader Eduardo Nunes. Mais uma vez, se tiverem aqui alguma questão, dúvida mais concreta, queiram entrar em contacto pessoalmente, têm aqui os meus contactos pessoais, aqui a minha linha direta para a corretora e também aqui o meu mail. Terei todo o gosto em ajudar. Obrigado, bons trades e bom resto de semana.